vamos para o quinto e o último momento, que é o momento da sexualidade. A mielinização, ela está chegando na região sacral. É o final da coluna. É o final da coluna vertebral, tá? Então, ela vai começar, isso acontece mais ou menos dos 3 anos e meio aos 5 anos, tá? Dos 3 anos e meio aos 5 anos, começa a desenvolver essa parte da sexualidade. Ah, significa que ela vai ter vontade de fazer sexo? Não, gente, pelo amor, não tem nada a ver. É simplesmente ela começa a sentir um choquinho, ela começa a ter umas sensações na região vaginal dela, tá? Na região genital dela, desculpa, na região genital, ela começa a sentir uma sensação diferente. Então ela vai começar a tocar mais, e tudo bem. Isso é importante ela conhecer o corpo dela, tá? É importante. Então, você vai estar orientando para ela estar fazendo isso quando ela estiver sozinha. Às vezes ela vai colocar o chuveirinho ali e vai dar uma sensação gostosa. E tudo bem isso para a criança, tá? Ela está conhecendo o corpo dela. Você tem que estar orientando que ela não pode ficar muito tempo, ela não pode fazer isso na rua, não pode fazer isso na frente das pessoas. É só o carinho que ela vai fazer ali na parte genital dela, é só com ela. E você vai estar orientando essa criança a fazer da melhor forma possível, tá? Orientando ela a fazer do jeito certo, para ela não se machucar, para ela não ficar chamando a atenção, não fazer isso na rua e chamar a atenção de outras pessoas. Então, essa orientação é extremamente importante e cabe aos pais fazerem isso. E não reprimir a criança. Tira a mão daí, não pode ficar pondo a mão aí. Você começa a travar a criança. Então, é importante a criança começar a se tocar. Não se preocupa, ela não está com vontade de fazer sexo, ela não tem essa vontade ainda. É simplesmente a sensação de ter um órgão novo ali, que ela nunca se deu conta, e agora ela está tendo sensações ali, tá? É isso. Então, não vamos confundir, vamos fazer esse alinhamento. Essa é uma presença de uma energia diferente ali na região genital, é como se fosse um choquinho. Bom, neste momento ela começa a perceber o mundo em pares. Olha que bacana. Ela começa a ver a avó com o vô, a tia com o tio, a professora com o marido da professora, os namorados na rua, a mãe e o pai. Então, ela acha que ela precisa de um par. Ela precisa de um par. E o primeiro par que se forma é com os pais. É o primeiro par. Então, ela tem a atenção dos pais, depois eles a deixam para fazer outros afazeres. Então, o que acontece? O pai vira para a filha e fala: ah, você é minha princesinha, e beija, você é o amor da minha vida, você é a razão do meu viver. A mãe faz isso também, faz com o filho, faz com a filha. Você é o príncipezinho da mamãe, é a razão do meu viver. Eu nunca vou te deixar, você nunca vai me deixar. E começa. E aí depois, o que acontece com esses pais? Aí esses pais têm as suas tarefas, não é? Vai trabalhar, vai cuidar das funções da casa, e a criança já não tem mais aquela atenção que ela estava tendo ali. E aí? Eu não sou a princesinha do papai. Eu não sou o príncipe da mamãe. Eu quero atenção. Cadê eles? Foram embora. E aí, neste momento, essa nova percepção sensorial que ela tem, ela não considera tudo isso que o pai e a mãe têm outras coisas para fazer, ela não considera isso, ela não entende isso, que eles têm outra coisa para fazer, ela quer que eles estejam com ela, é o par delas, é o parzinho delas. Então,
ela vê o mundo em pares, né? Então ela precisa do seu par. Ela quer o seu par ali. E a partir daí é que entra que Freud fala sobre o triângulo édipico. Então é quando, sabe aquela síndrome de Édipo? Exatamente neste momento que entra essa fase. Eu, como menina, quero fazer par com meu pai e deixar de lado a minha mãe. Eu, como menino, quero fazer par com minha mãe e deixar de lado o meu pai. Então, a filha mulher vai fazer esse par com o pai e deixar de lado a mãe, e o filho homem vai fazer o par com a mãe e deixar de lado o pai, certo? Meio confuso, mas consegue entender? Ele vai fazer, essa criança vai fazer o par ali com a mãe ou o pai, certo? E aí existe aí uma disputa. Por quê? A criança, ela ainda não tem noção dessas questões, sabe? De que o pai e a mãe não são pares. Que ela vai criar esse par quando ela for adulta. Ela não tem essa noção ainda e não adianta querer explicar. Então, neste momento é que vai vir a dor desse traço de caráter, que é se sentir trocado, traído, excluído, porque ele entende ali que o papai foi, beijou a princesinha do papai e depois disse boa noite, a criança ficou lá no quarto dela e o pai foi pro quarto da mãe, foi ficar com a mãe. Então ela se sente aí traída, porque ele foi lá com a outra e não ficou comigo. O meu pai não quis ficar comigo, ficou com a outra. Então aí entra numa disputa. Então a gente tem que observar muito a criança. Quando a criança começa, o pai e a mãe vão se beijar, a criança não gosta. Então tem que estar observando isso. É neste momento que você entende que começou a desenvolver a triangulação. Eu, meu pai e minha mãe. Então, eu e meu pai somos pares e a minha mãe é o que eu vou estar disputando o meu pai. Então, a gente tem que observar isso na criança e trazer isso para o recurso. Mostrar para a criança, ela vai ter o par dela. Que o papai e a mamãe, eles são os pares e ela é a filhinha deles. Ensinar essa criança, para que depois, lá como adulto, ela consiga ter essa percepção de que vamos triangular. Esse traço de caráter que acontece no momento da sexualidade, ele vai estar sempre triangulando. Ele vai estar sempre disputando outra. Seja brinquedo, então ele vê ali o brinquedo e a comida, e ele. Ou então, ele vai estar sempre indeciso qual é que eu vou escolher, porque ele está o tempo inteiro triangulando. E é neste momento que os pais têm que estar atentos, tá? Né? Porque vai estar triangulando o tempo inteiro. Então, depois, como adulto, vai estar triangulando, por exemplo, pode triangular o homem, pode triangular a esposa e a mãe. Como é que a gente sai disso? Ficando no recurso. Ele vai estar triangulando. Então, ele pode triangular, por exemplo, o trabalho e a família. Então, ele vai entender. A hora do trabalho é a hora do trabalho, que ele vai ali desenvolver ideias, executar, planejar. Mas na hora que ele está com a família, ele está com a família. Porque esse traço de caráter, ele tem assim, como ele está triangulando, ele está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ele sempre vai ter uma outra opção, porque se essa opção não der certo, ele tem essa. Entende isso? Então, vamos conduzir isso para o recurso. Bom, e falando em recurso, quais são os recursos desse traço de caráter
do quinto traço de caráter que acontece na sexualidade, ok? E que a dor é a traição, e que a dor é a troca, é a exclusão, ok? Então vamos lá. Ele é super competitivo, porque como ele tem que estar disputando com outra pessoa, ele acaba sendo competitivo. Então ele adora fazer, essa criança vai adorar coisas que exigem competição. Então, por exemplo, essa brincadeira, quem é que arruma a cama primeiro? É uma competição, quem é que troca de roupa primeiro? Quem é que toma banho primeiro? Quem é que chega correndo até ali primeiro? Então, esse jogo de estar fazendo competição, você consegue trabalhar essa criança no recurso. Então, ela é muito competitiva, ela é muito proativa. Esse traço de caráter, ele é muito proativo, ele tá lá na frente. Enquanto você está aqui, como diz o velho ditado, enquanto você está moendo a farinha, ele já veio com o bolo de fubá. Ele é super proativo, ele é muito executor. Tudo que dá na mão dessa criança para ela fazer, se der uma tarefa para ela fazer, ela vai executar. E como ela quer ser perfeita, esse traço de caráter, ele quer ser perfeito nos mínimos detalhes. Por quê? Ele não pode chegar em segundo lugar, ele não pode ter falhas. Porque como ele tem esse traço, ele tem medo de ser trocado, ele tem medo de ser traído, o que acontece? Essa criança, ela quer ser melhor em tudo, porque assim ela não vai ser traída, ela não vai ser trocada por outra. Então é isso que passa na cabecinha dela e vai levar esse pensamento para adulto. Então, se não tiver perfeito do jeito que essa criança quer, ela vai fazer um desenho. Se não tiver perfeito, ela vai rasgar esse desenho e não vai mostrar esse desenho. Então você vai ter que estar trabalhando com ela, para ela estar fazendo, ela fez o seu melhor, e ok, tudo bem. Porque ela vai estar o tempo inteiro comparando dela com o outro. Porque ela tem que ser a melhor. Lembra, ela é competitiva. Então, ela vai estar executando muito bem e vai executar nos detalhes assim, ela vai ser perfeita naquilo porque ela quer ser perfeita. E automaticamente o formato do corpo vai alinhar para isso também. Então, ela vai ter um corpo mais competitivo. Então, ela tem um corpo mais harmônico, né? Mais sex appeal, tá? Conforme for crescendo. Então, tem as curvas mesmo, de que nem um violão. A musculatura é mais desenhada, ela tem, mesmo que ela não faça academia, você vê, por exemplo, crianças que correm bastante, você vê o músculo, o formato do corpo. Ela não tem a tendência a engordar, porque o corpo vai estar ali esbelto. Então, assim, a formação mesmo, os traços assim do corpo, o formato do corpo vai ser mais alinhado, olhos praticamente do mesmo tamanho, uma boca bonita, um olhar bonito, o formato, né? Mãos, o corpo, os pés. Então, por quê? Ela acaba desenvolvendo o corpo, ele vai criar mecanismos de defesa para que ela não seja trocada por ninguém. Então, ela vai estar o tempo inteiro disputando, porque eu sou mais bonita, porque eu sou mais inteligente, porque eu brinco melhor. Ela vai estar disputando, porque isso faz parte do traço de caráter dela. O que os pais têm que estar atentos é fazer com que essa criança fique no recurso e não na dor. Porque se ela estiver na dor, ela vai estar competindo por coisas erradas. Ela vai competir por pessoas erradas. Entende isso? Faz sentido para vocês? Uau, falei muito. Eu fui fazendo um alinhamento aqui junto com o meu script, porque o quarto traço de caráter, ele precisa de um script. Ele escreve tudo que ele vai falar. Então, eu fui fazendo esse alinhamento toda vez que vocês viram, porque eu estava fazendo o alinhamento para eu não me perder muito e principalmente por causa do tempo, não é? Então,
lembrando, vou fazer um alinhamento bem bacana. Todos esses traços de caracteres, todos nós temos todos eles. Dependendo do momento aqui que foi de cada etapa, você desenvolveu mais um, não desenvolveu, mas você tem uma porcentagem maior de um do que para o outro, tá? Então, a dor foi muito maior aqui neste, ou em todos. Aí vai depender da vivência de cada um. Isso é muito particular. E isso que é incrível na natureza. Porque ninguém é igual a ninguém. E você é o que você precisa ser. Então, você não tem que ser... porque você tem o traço, esse segundo traço de caráter, tá? Muito em evidência, muito acentuado, uma porcentagem muito grande, então é óbvio que você não vai ter um corpo escultural. Porque o traço de caráter desse formato aqui, dessa etapa, eles são mais cheinhos, são mais fofinhos, porque são os acolhedores, os sinestésicos. Entende? Percebe isso? Então não adianta querer lutar contra a tua natureza aí. O ideal é você descobrir como é que funciona a sua mente através do seu corpo, através de uma análise corporal e comportamental, porque aí você vai saber o desenvolvimento de cada uma das suas etapas, a porcentagem de cada um, e aí você consegue trabalhar. Através disso, desse mapa dos caracteres, você consegue trabalhar e administrar melhor tanto a sua vida, como a sua mente está funcionando, quanto da criança que está da sua casa, do seu filho, da sua filha, dos seus alunos. Então, você jamais vai estar exigindo do primeiro traço de caráter que ele vai lá na frente interprete Shakespeare. Entende? Percebe isso? Ele não vai fazer isso. A não ser que ele tenha um alinhamento aqui com outro traço de caráter, por exemplo, esse terceiro, que articula, e aí você vai poder fazer uma troca com ele. E aí ele vai estar usando esse recurso, porque nós temos todos os recursos. Só que cada um está num percentual. Ele está... cada um foi desenvolvido conforme o seu ambiente, conforme as suas necessidades. E o seu corpo foi moldando para isso. Então, veja bem, depois aqui dessa última fase, você vai levar esses traços de caracteres para o resto da sua vida. O que você tem que estar focando? É trabalhar um recurso de cada um desses traços. Saber usar cada um no momento certo. Sabe aquele filme Divertidamente, aquele desenho, onde tem a menininha? E aí aparece a mente dela com 5 bonequinhos. A tristeza, a alegria, o medo, a raiva e o nojinho. Então, é isso. É assim que funciona a nossa mente. Cada hora, um está no controle, sendo que uns predominam mais do que outros. Então, você precisa descobrir quais dos seus traços de caracteres predominam mais. Quais são mais predominantes. E a partir daí, você sabe exatamente como você funciona e como o seu filho e a sua filha funcionam. E dessa forma, você vai poder se comunicar melhor com essa criança e vai poder levar essa criança para o recurso dela. Enfim, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve nessa live. Brigadão mesmo. E se vocês quiserem saber mais sobre análise corporal e comportamental, como é que funciona isso? E como é que vocês fazem para fazer um mapa de caracteres da sua família, o seu e dos seus filhos, para você poder se comunicar melhor com essa criança, para você entender como a mente dessa criança funciona, para você entender como a sua mente funciona. E a partir do momento que você entende como são os seus traços de caracteres
e como são os traços de caracteres dessa criança, você consegue fazer um alinhamento aí e ver de que forma vocês conseguem morar, trabalhar e conviver em harmonia. Então, quer saber mais? Me procura, entra lá no meu Instagram, na bio, tem o meu WhatsApp lá, entra em contato comigo, a gente marca um horário e eu vou te explicar exatamente como você funciona, como a sua mente funciona e como a mente da sua criança funciona, tá ok? Então a gente se vê até a próxima live. Gratidão por todo mundo que esteve aqui nessa live. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, gente.